Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Construtalk Podcast. Um episódio aqui que tem tudo para ser animado, para ser divertido e curioso, né? Hoje estou aqui com meu amigo Kleber. Mais uma vez, né? Mais não uma dei o vez. perdido hoje. Não dei o perdido hoje. Hoje ele não deu. A Maria já tá dando menos trabalho agora. Tá, imagina, graças a Deus. Né? Tá dormindo mais. Tá dormindo uma hora a mais agora. Exatamente. Acho que não vou perder os próximos não, hein? Show. Vamos lá. Então é isso, pessoal. Hoje nosso assunto, né, vai ser um assunto que está em voga, né? Tem se falado desse assunto em vários nichos, em vários mercados. E no mercado imobiliário não é diferente. A gente vai falar sobre inteligência artificial e como ela tem se inserido aí no nosso mercado. E para falar desse assunto, a gente trouxe hoje o Marcos e a Lori da Acelerion Inovações, certo? Exatamente, Acelerion Hub de Sejam Inovação. bem-vindos. Prazerzaço estar aqui com vocês, prazer estar falando assim para esse público tão bacana, né, do mercado imobiliário, o público que eu amo, o público que, na verdade, que me deu a origem da minha profissão. E vamos lá, falar sobre inteligência artificial, sobre como ela está se comportando agora e, mais do que isso, as possibilidades de uma forma bem descomplicada e divertida aqui. Até porque de complicado já basta o mundo. Nosso objetivo é justamente esse, descomplicar assuntos que, na verdade, são muito simples, até porque a inteligência artificial já está na palma da mão de todo mundo. Olha Show só. de bola. Com vocês, Lori. Pessoal, e é com muita alegria, né? Deixa eu cortar aqui rapidinho. Muita alegria, né? A gente renovou ali as nossas parcerias com a Amiz Imobiliária e com a Action Soluções, empresas que confiaram na gente desde o início. A gente deu uma pequena pausa para dar uma repaginada aqui no Construtalk e também na estrutura que a gente tinha, mas a nossa parceria continua, a nossa parceria foi renovada. Então, com muita satisfação, eu trago aqui para vocês, né, a divulgação, né, desses parceiros, que é a Amiz Imobiliária, que esse mês, né, mês de outubro, bateu o recorde lá de vendas, 71 milhões de reais vendidos em 30 dias em outubro, né? Meu Deus. 46 corretores de imóveis fizeram vendas lá nesse mês. Então, se você é corretor de imóveis, tá às vezes na dúvida aí, né, meio perdido no mercado, às vezes não se adequou bem ou cansou de estar no mesmo nicho, numa empresa, ou às vezes é autônomo, né, e procura novas oportunidades, considere conhecer a Amiz Imobiliária e se aperfeiçoar lá, né, e se desempenhar lá, beleza? A outra é uma coisa também que já está em voga há muito tempo, que é a energia solar, mas que eu não sei porque ainda não, parece que não vingou ainda, né, na construção civil. Sei não, hein? Sou suspeito pra falar, eu acho que vingou. Vingou? Então, se vingou, mais um motivo ainda para quem nos assiste considerar colocar isso no seu projeto. Se você é arquiteto, engenheiro, colocar isso aí no seu projeto. Se você não é dessa área, né, investir nesse mercado, né, nesse tipo de energia que tem um payback ali de 3 anos. Então, você faz um investimento que pode ser financiado e dentro de 3 anos você recupera ali o dinheiro investido e aí só vai pagar a tarifa mínima lá da Equatorial. Beleza? Então, procura aí no Instagram, Amiz Imobiliária, certo? E Action.soluções energéticas. Beleza? Maravilha. Agora vamos falar de inteligência artificial. Mas antes, fala um pouquinho aí sobre vocês. Eu tenho mil perguntas. Qual que é o seu sobrenome? Marcos Henrique, pode ser Marcos Henrique Ferreira. Marcos Henrique, Lori. Lori é bom. Lori fala tudo, Lori. Então, Lori parece o nome de um IA. Que legal. Inclusive parece. Seja Então, bem-vindo, sou a Lori. Se apresentem aí para nossa Show de bola. audiência. Você quer começar primeiro, Lori, as mulheres na frente? O mundo hoje tá meio diferente, né? Mas vamos lá. Bom, prazer, eu sou Lori, conhecida como uma IA humana, pelo meu comportamento que é extremamente racional, mas descomplicado. Eu atualmente sou influenciadora de tecnologia, já trabalho com IA há bastante tempo. Comecei ali com aqueles fluxos, construção de fluxos regrados, trabalhando ali com a IBM. Então, para construir uma IA, a gente demorava 2 meses. Hoje a gente demora aí alguns minutos para criar de forma bem simples. Já fui também da construção civil, na verdade, engenharia civil. Fiz aí 2 anos e meio.
mas descobri que eu só era apaixonada por matemática, mas não gostava tanto de construção. E depois que eu entrei no mundo de IA, eu descobri um universo paralelo, um universo onde você conseguiria ajudar empreendedores, porque esse é o nosso grande foco, ajudar empreendedores, principalmente pequenas e microempresas, a terem o mesmo poder de que as grandes empresas têm, de conseguir crescer rápido, de conseguir escalar com o custo baixo e um operacional extremamente acelerado por conta do poder das IAs. Então, essa é a Lori. Maravilha. Legal. Aí, Marcos? Show de bola. Bom, eu iniciei no mercado imobiliário, tem 21 anos de A3 Imobiliária. Na época eu estava com 22 quando eu abri ela. Nós iniciamos com compra e venda, mas depois de 2 anos a gente teve uma oportunidade de gerir um prédio de locação. E aí foi onde eu mergulhei, de fato, na locação imobiliária e disso se expandiu. Então, a A3 Imobiliária hoje somos a minha irmã que fica à frente, né, a Ana Rara, mas nós somos especialistas em gestão patrimonial. E aí disso foi seguros, depois foi terceirização de serviços, gestão de condomínio, e nós temos estúdio de gravação, loteamento, enfim, são essas vertentes. Hoje a gente também constrói algumas casas, mas nós não ficamos na obra, né? A gente realmente empreita para as pessoas. E aí, há 3 anos atrás, eu resgatando aquele menino que adorava tecnologia e que ia atrás de todas as inovações que existiam para o mundo imobiliário, eu falei assim, bom, tá na hora de eu dar o passo. A empresa já estava realmente numa velocidade de cruzeiro, já estava muito bacana. Eu saí do operacional, minha irmã ficou como CEO, eu fiquei só como conselho, e aí eu fico agora fui para o mercado de inovação, né, procurar os players de inovação para falar assim, bom, eu já não sou mais aquele menino que eu era antes, que sabia de tudo, então eu preciso de novas pessoas, novas energias, novas ideias, e aí foi onde eu conectei com a Lori, dentro de um desses meetups. E aqui nós estamos, 3 anos depois, com a Celerium e com o produto mais inovador. Foi a primeira inteligência artificial especialista no mercado imobiliário do Brasil, foi a corretora Ponto.ai. Na época chamava ISA, não é isso? ISA. Só complementando, o Marcos falou que não era mais jovem, mas na verdade eu enxergo que são habilidades complementares, né? Quando você quer criar realmente uma empresa inovadora e acelerada, você precisa ter sócios com habilidades complementares. Então, assim, o Marcos, ele tem essa visão de mercado, ele é hoje o especialista no mercado, e eu tenho a visão de produto, assim como a gente também tem o desenvolvedor, porque não se cria startup sem desenvolvedores. Então, são habilidades complementares, fica aí até a dica, quem quer criar startup não acha que vai criar sozinho, nem investidor investe em equipe, tem habilidades complementares. Não consegue. Não consegue. Show de bola. Maravilha. Fala um pouquinho aí agora, Kleber. Não, eu tô fascinado aqui com o pessoal conversando, mas eu tenho 1000 perguntas, pessoal. Perfeito, vamos Gostei muito do que vocês falaram sobre essa última fala aí da Lori sobre criar uma startup. Eu tô passando por isso agora no momento. Tem uma empresa que estou tentando criar e descobri rapidamente, graças a Deus, que não dava mesmo para fazer sozinho, tá? Inclusive, depois eu quero conversar com vocês porque tem muita coisa para aprender. Eu acabei de pensar nisso, que ele tava já há dias querendo... E eu estou, olha só, coincidência ou não, eu estou todos os dias antes de dormir assistindo um vídeo sobre IA. Pelo menos um. É muito louco, pessoal. É muito louco. Eu tenho 1000 perguntas, tá? Vamos lá. Bora, então, você falou rápido aí quando você conheceu ela, onde foi no meetup. Meetup. Ele falou de forma bonita, foi numa mesa de um bar, onde o grupo de pessoas de inovação, é porque assim, a gente sempre... Meetup, traduzindo, foi numa mesa de bar, boteco. foi literalmente a mesa de um boteco, copo sujo, porque a comunidade, eles sempre se juntam em algum lugar aleatório pra sentar, tomar uma cerveja, um chopp e conversar sobre inovação em ambientes mais descontraídos, né? E a mágica acontece. E aí a mágica acontece. Então foi literalmente nisso, numa mesa de bar que a gente sentou para conversar sobre inovação, que o Marcos gostou do tema inovação aberta para pequenas empresas, que é justamente uma empresa tradicional tem um problema, ao invés dela ir lá e desenvolver uma solução sozinha, ela procura uma startup que vai desenvolver aquela solução e que ela pode ser sócia ou só consumidora daquela solução. Espetacular, eu sempre mais ou acho menos o que... que você tá fazendo, né? Eu tenho produzido muito dessa forma. Tá funcionando. O aplicativo lá que você tá fazendo é mais ou menos isso. Mais ou menos assim. Saiba que tem muito investimento nesse mercado, tá?
Tem, né? Maravilha. A ideia, assim, sempre da inovação, não precisa você disruptar para trazer uma ideia nova. Você pode pegar o que já existe e fazer uma incrementação naquilo, né? Então, pode ser também uma inovação incremental. E nesse caso que a gente está falando com inteligência artificial, claro que é uma disrupção porque é uma nova forma de fazer negócios, é uma nova forma daqui para frente que vai existir da gente compatibilizar negócios a partir de então. Mas não precisa necessariamente ser por IA. Pode ser uma simples mudança de embalagem de um produto. Mudança de processo, algo que é simples, mas que não deixa o tradicional também morrer ali no meio. Você consegue fazer uma ponte para a inovação dos dois. Olha só que legal. Pode falar. Eu só ia pontuar o seguinte, Marcos, essa corrida que a gente está percebendo com relação às tecnologias, não consigo falar termo técnico, mas talvez no decorrer do papo conversa aqui a gente vai conseguir conversar um pouco. Mas eu entendo que existem praticamente ali 3 ambientes da inteligência artificial em que são aplicadas essas soluções, que é o front-end, o back-end e os como é que chama? Os conectores, não lembro a palavra certa. E com essa evolução ao tempo todo, a gente está descobrindo e no outro dia já tem 3 coisas, 4 coisas. Eu te falo isso porque eu comecei a ver sobre isso no início do ano, não tão interessado quanto eu tô agora, mas de lá para cá já aconteceram muitas coisas. Tipo, sei lá, 6 meses. Muito louco, né? Kleber, assim, você tem razão. A gente mesmo que está inserido no mundo, nós nos assustamos com a velocidade das coisas. Então, a gente está sempre implementando, sempre trazendo novidades, sempre buscando, não referências só no Brasil, né, mas referências assim, no mundo inteiro. E nós nos espantamos algumas vezes com a velocidade que as coisas estão sendo implementadas. O que a gente acha que é novidade hoje, daqui uma semana pode já não ser tão novidade assim, porque já tem algo que substituiu aquela primeira etapa ali. Então, mas nesse sentido, a gente, assim, fica não só... a gente fica também admirado com as possibilidades que estão vindo por aí e o que a gente consegue implementar em tão pouco tempo, né? Que é a velocidade que os nossos clientes também, assim, conseguem colocar essas... Até os clientes se atualizam rápido também, né? Porque a informação hoje já é rápida, né? Tá muito acelerada, né? Então acaba que... O que nós falamos é que, assim, que as pessoas, quando estão conosco, elas estão dentro de um ecossistema. Então, a gente não está entregando para ela um produto, uma tecnologia, uma ferramenta. A gente está entregando um ecossistema. Então, tudo que tem de melhor, a gente vai inserindo ali e elas também estão pegando carona nisso. Então, isso é o que a gente faz com respeito aos nossos clientes. A gente está estudando, e não só estudando, mas implementando essas melhorias para os produtos ficarem cada vez mais robustos. Marcos, traz uma definição aqui para a gente, porque eu sou leigo, o Regis também é leigo. Quem está assistindo do mercado imobiliário da construção também é leigo. Hoje, quem está do lado de cá, que não são vocês que entendem, a gente só enxerga inteligência artificial se falar para mim... Hoje não, né? Há uns meses atrás, falaram, o que é inteligência artificial? Eu responderia exatamente o que o Regis respondeu. É o ChatGPT, né? Tem uma definição assim que vocês dão, tecnicamente falando, ou algo que possa... tirar essa palavra da cabeça da gente, sei lá, de alguma forma? Inteligência artificial é uma forma de uma máquina simular um comportamento humano. Então, inclusive, vem o vínculo de redes neurais, né? Que é como se fosse o nosso cérebro, como que é o funcionamento dele. Basicamente, a gente visualiza algo, manda essa informação para o cérebro, em milésimo de segundo o cérebro já identifica o que é aquilo e ele dá um comportamento. Então, essa mesma simulação que o nosso cérebro faz no nosso dia a dia, a IA também faz. Então, a IA, ela é uma simulação do cérebro humano, do comportamento humano. E aí tem todas as variáveis. A gente tem uma IA generalista, que é as que criam, por exemplo, texto. Elas não são específicas, você manda um comando, ela vai te dar um retorno e uma resposta. Aí você entra nas generalistas específicas, que é a integração via API que você falou. Que a gente pega um front-end, por exemplo, a nossa startup tem um front e a nossa startup tem um back. Front é tudo que é visual, tudo que o usuário vai interagir, vai clicar. Aquilo lá é o front. Só que por trás daquilo precisa ter um back. Quando eu clico no botão, ele tem que fazer uma ação para mim. Essa ação acontece no back. O usuário não vê, mas ele tem essa ação. No back-end, ele está
conectado com a API de alguma IA, de alguma Big Tech. A gente tem a OpenAI, que já é uma Big Tech, que é a mesma do ChatGPT. A mais famosa, inclusive, A mais né? famosa, a mais simples, tem Google, tem Amazon, tem Facebook, agora o Meta, né? Tem várias. E aí, essa é a integração via API. E a gente tem, por exemplo, a IA de áudio, que ela também interage via áudio. A gente tem a IA visual também, que é uma das mais Gera antigas, imagens. que é de imagem também. Então, ela reconhece imagem, reconhece padrões. E ela também pode ser treinada. Por exemplo, quando a gente pede para criar uma imagem ali no ChatGPT, que hoje ele já faz isso, mas tem aí, por exemplo, a Leonard e N outras, eu diria que a maioria dessas, na verdade, é uma integração com o próprio ChatGPT, mas eles levam para outro front. Então, quando você pede uma imagem, aquela IA, ela foi treinada com bilhares de variações de imagem. Porque quando você fala, eu quero que você crie a foto de um homem de cabelo curto, branco, olhos verdes, ela tem que saber o que é isso. E para ela saber o que é isso, ela foi treinada com várias variações disso. E inclusive foi a gente que treinou elas, né? Toda vez que você vai lá, marque 3 elefantes pra provar que você não é Isso. um robô. Olha que loucura. 10 anos que você faz isso e não sabia por quê, tá aqui a resposta, né? Mais ou menos. Existe até uma frase que é bem assim, que se você não está pagando, você é o produto, saiba disso. Exatamente. E é bem engraçado isso, porque a gente entra até numa polêmica sobre a questão das imagens. Não sei se vocês observaram, mas elas possuem dificuldade de criar imagem de pessoas pretas. E aí houve uma pesquisa e descobriram que a maioria das IAs, tipo, hoje já vem melhorando bastante, mas ainda existe isso bem nitidamente, que a maioria dos treinamentos foram com imagem de pessoas brancas. Que loucura. Então ela tem dificuldade, depois pesquisa, é uma informação bem interessante, ela tem dificuldade de, se você chegar e falar que é uma pessoa negra, pode ser que ela alucine antes dela conseguir chegar nessa característica. Olha que loucura, gente. A falha é Meu humana. Deus. A IA, ela Ela não só- é perfeita porque o ser humano não é perfeito também. Existe a falha humana. Exatamente. Existe a curva de aprendizado para ela. Também, né? Tem isso Sim. também. Né? Cara, quando eu vejo aquela história lá dos carros lá nos Estados Unidos, dirigindo sozinho, eu fico doido, Na assim. China também já tá Fico fazendo. pensando, gente, será que vai ser possível mesmo? Não é Sim. possível, né? Então, eu já é possível, já existe, cara. Posso Não é? Já complementar uma existe. informação sobre isso, da pergunta anterior ainda, sobre o que é IA. É porque é o seguinte, tem pessoas que vão utilizar a IA pela primeira vez, o ChatGPT, e aí sai de lá falando, esse negócio aqui não sabe não, ele é muito burro, o ser humano é melhor. Tá aí, né? Foi treinado por humano. E quando você pede, é você que tá pedindo, e você é humano. Tem Então, que saber assim, pedir. quando você chega e pede algo pra alguém e aquela pessoa erra, antes de você querer brigar com essa pessoa, você tem que analisar. Você deu instrução, você deu informação suficiente para aquela pessoa conseguir acertar aquela função? Se você não deu, o erro é sempre seu. Eu sempre falo que o erro é sempre do comunicador, que não passou todas as informações. Então, quando você vai pedir para uma IA, para ela ser extremamente assertiva, você tem que dar o máximo possível de contexto. Então, ela é realmente, uma IA é igual um ser humano. Se tem pouco contexto, vai errar. Se tem muito contexto, vai acertar. Maravilha. Sabe uma frase que eu ouvi esses dias que eu achei super legal? Fala assim, ó, que na época das redes sociais falava que o conteúdo é rei. Né? E as redes sociais, na verdade, é a rainha porque ela distribui melhor, né? Mas agora, na era da IA, é o contexto que é o rei. Então, você tem que saber contextualizar a sua pergunta, você tem que saber contextualizar a inteligência artificial para te ajudar. Tradução. O humano é o rei. É. Ok, boa também, boa, pode ser. Voltando ao fio da meada lá atrás, Ih, a gente vai sair várias vezes, né? eu queria saber, a gente falou muito, né, vocês comentaram, né, no início ali de questão de problema e solução, né, de como ajudar a micro e pequenas empresas a criarem soluções para aquelas dificuldades. Qual foi o problema denominador comum entre vocês dois lá na mesa de boteco? Qual foi o problema que vocês falaram assim, caraca, resolver. demos match nesse problema, vamos resolver isso aqui. Com certeza não foi de inteligência artificial, porque na época a inteligência artificial ainda não era tão democratizada. Mas a gente já estava falando sobre atendimento, já estava falando sobre algumas dificuldades que o dia a dia de uma empresa, ela é muito normal. Então, o atendimento de clientes era isso que a gente também falava sempre. É porque de nada adianta você colocar muito tráfego para dentro de uma empresa se não tiver um bom Muito link, atendimento. né?
Se não tiver um bom atendimento. E aí o que acontece normalmente é que as pessoas que, se a empresa não fecha os atendimentos, ela normalmente culpa o gestor de tráfego. E o gestor de tráfego normalmente culpa o vendedor que está ali, que não deu o primeiro bom atendimento. Então, esse era um ponto comum nesse sentido. E a inteligência artificial, a partir do momento que ela teve a oportunidade, né, que ela disponibilizou para todo mundo de forma prática, fazer agentes específicos de atendimento, né, inclusive? De atendimento, nós pegamos a API bem no começo, ainda não era tão difundido como é hoje. Já tinha acesso antecipado. Exato. Então, assim, a gente pegou essa API e a gente direcionou para um atendimento inicial. Então, hoje, claro, a gente trabalha outras metodologias, a gente trabalha muito mais a parte de, não só da tecnologia, mas do treinamento e da metodologia para fazer uma solução efetiva. Mas é isso. Quer complementar? Claro. Explicando aqui, basicamente, o problema que o Marcos compartilhou é que é o seguinte, hoje as empresas, elas têm uma grande quantidade de clientes que mandam mensagem quase que 24 horas por dia. No mercado imobiliário, mais de 40% envia fora do horário comercial. E hoje, como as coisas estão muito acessíveis, então você entra na internet, você tem 10 opções diferentes de empresas que oferecem a mesma coisa solução. Na primeira página do Google. Então você manda mensagem para um, você manda mensagem e em 2 minutos ali você manda para 5. Respondeu o primeiro, ofereceu um bom atendimento, o preço é justo, acabou. Então as imobiliárias, elas acabam perdendo muito dinheiro com isso. Então, a gente olhou, começou a medir isso. Então, imobiliárias, elas perdem hoje cerca de, as melhores, 30% dos clientes no primeiro contato. O cliente manda uma mensagem perguntando, eu quero saber informação desse imóvel, seja para compra, seja para venda. Só que ela não mandou só para essa, ela mandou para um monte também. Aí respondeu, em aluguel é um fluxo mais rápido ainda. Ela quer informação, ela já quer saber o preço, ela já quer saber se é para ela, qual que é o fluxo de locação, quais são os documentos, se é burocrático e se isso ali não aconteceu em 1 hora, que às vezes a imobiliária, ela respondeu a primeira informação, a primeira mensagem ao atendente humano, ele vai para uma esteira ali no CRM, né? Ou seja, vai para o final do fluxo, aí esse atendente vai responder no restante que está em cima e depois volta. Ou seja, uma conversa que era para durar 1 hora, às vezes dura 3, 4, 5 horas ali de atendimento. E aí a gente olhou e viu que isso poderia ser automatizado com o IA. No início não era tão simples quanto era hoje. Quando a gente foi criar a primeira versão, eu tive que sentar durante 1 mês e pensar em todas as variações de perguntas. Por exemplo, o cliente pode chegar e falar, eu quero alugar uma casa. Ele pode chegar e falar, quanto que tá essa casa? Tem um imóvel disponível em tal lugar? Então, assim, são muitas variáveis, muitas formas diferentes que ele pode perguntar, fazer a primeira pergunta, e a segunda e a terceira. Então, eu tinha que pensar em todas essas... Imagina como se fosse uma ramificação. A gente fala fluxograma, mas é uma raiz. A raiz se conecta com outra ponta, que se conecta com outra ponta. Então, todas essas variáveis, a gente teve que fazer isso manualmente. Na época não tinha ChatGPT. Tinha integração, só que ele veio ter essa forma que tem hoje, tipo, tem 1 ano por aí. De interface. Então, antes, realmente a gente tinha que subir uma planilha com todas as variáveis para treinar ela, para ela ter conhecimento suficiente. Isso. Tô lembrando aqui, Lori, te cortei, né? Tranquilo. Quando eu cheguei em Goiânia, eu sou de Brasília, eu cheguei em Goiânia em 2019 e fui fazer uma locação, acho que em 2000, uma locação, não a primeira, mas a segunda, se eu não me engano. Não lembro o nome da imobiliária, mas era uma imobiliária que tinha uma logo rosa, não lembro o nome. Mas eu fui atendido por uma IA, eu tô lembrando agora. Que massa. Que eu lembro, falei, nossa, o atendimento aqui é muito rápido. E as coisas foram se resolvendo muito rápido. Tipo assim, manda documento, analisa. Foi muito rápido. Eu acho que foi em 2021. Não foi. Deve ter sido a A3 Imobiliária. Eu lembro de uma imobiliária rosa, era que a gente fez o contrato, que foi... Que a gente nem foi na imobiliária, eu nem fui na imobiliária. Outubro rosa, né? Pegou a logo de... Na verdade, o que acontece é assim, a gente sempre teve muito atento a essas inovações. Então, desde 2000, assim, desde quando eu abri a empresa, em 2003, eu fico muito atento a isso. E eu vou em feiras e eventos internacionais, inclusive, e trago essas inovações o mais rápido possível. O contrato digital, por exemplo, a primeira imobiliária que teve em Goiânia foi a nossa. Em Goiás, na verdade. E isso porque eu tive que esperar 6 anos para esperar o 5º andar vir, né? E dar
o boost, né, dele, e aí falar assim, olha, é possível, ok, algum player grande foi, e aí eu consegui colocar. Mas desde 2012, o contrato digital já estava, assim, no meu radar desde sempre. Então, a esteira de locação sempre foi, para mim, uma coisa muito processual, né? E eu sempre me incomodava muito com as pessoas terem que ir em algum lugar sem necessidade Tá de um de... papel. É por causa de um papel. E aí eu falava assim para todo mundo, gente, as pessoas elas não querem vir aqui para ver vocês. Assim, a gente tem que entender... Resolver um Bem problema. obrigada para poder assinar, né? Exatamente. Então, assim, se a gente pode resolver para ela sem ela precisar vir aqui, ok. Se ela vier aqui, entregue uma experiência melhor. Porque aí ela vai também, assim, ter uma experiência diferente. Então, a gente tem cappuccino, essas coisas. Mas, assim, essa questão da pessoa não precisar de ir na imobiliária, aqui foi uma das primeiras. Não sei se foi Marcos, e a gente não nossa, quer né? ir, né, Marcos? A gente não quer. Olha, são as coisas, assim, são as empresas, né, que surgem por necessidade. Então, não precisa da pessoa, da empresa divulgar ou fazer de alguma forma para dificultar o que poderia ser facilitado. Acho que a gente vê isso muito no serviço público, né? Assim, vender, como é que é? Criar dificuldade para vender facilidade. Então, dentro do ramo do empresarial, você tem que pensar o oposto disso. Você tem que vender facilidades, você tem Exatamente. que ser tranquilo, você tem que ter uma esteira fluida. A gente fala assim, sem fricção. Então, Legal. E eu tô vivendo isso na prática, viu, Marcos? Boa. Tô criando uma empresa, abri uma empresa em 2021, aliás, 2022. E de lá pra cá já foram, acho que umas 3 ou 4 que a gente já tá abrindo leques. Mas só é possível por conta dessas soluções que vocês têm. Por exemplo, eu atendo o Brasil inteiro hoje e os contratos são, né, todos por e-mail. Bem tranquilo, seguro, rápido, né? Se não fosse isso, como que eu faria? E onipresente. Exatamente. Eu costumo falar assim que hoje as empresas elas têm que entender que elas não estão concorrendo com a vizinhança. Não é a concorrência, não é da cidade. A concorrência não é. Brasil inteiro. é do Brasil e dependendo da concorrência é mundo. Exatamente. Então, Dependendo do nicho, né? Isso. Então, assim, a velocidade ela é diferente, a tração e a questão também, assim, que você tem que ver, a atenção, ela é também o benchmark que você tem que fazer de forma diferente. Né? Não é, nossa, meu vizinho ali pintou a grama de verde. Ok, vou pintar a minha de azul. Não é isso. Você tem que ver o que está acontecendo em mercados emergentes que vão vir para cá com uma força muito grande. A IA, ela não tem barreira, ela não tem língua, ela não tem nenhum tipo de dificuldade de articular inteligência independentemente de qual país esteja. Então, hoje em dia, a gente fala que as IAs, elas estão vindo para unificar o mundo. Elas não estão mais, assim, nesse sentido de... Não tem barreiras ali, né? Não tem. Beleza. E aí, você comentou que no início ali não tinha inteligência artificial, né? E aí, qual foi a primeira solução adotada para resolver esse problema aí do atendimento, do primeiro atendimento? Depois dessa fase que você disse... Você falou que não tinha inteligência na época que vocês começaram, certo? Depois das Qual planilhas. foi a primeira solução? Quais foram as primeiras soluções Na ali? verdade, a primeira foi bem engraçado, que a primeira solução nem foi IA para imobiliária. Porque, assim, a startup, ela tem que lançar uma solução muito rápido no mercado para testar rápido, errar rápido e já Errar rápido e errar barato. Isso. Então, assim, quando a gente foi para fazer, realmente a IA queria fazer o atendimento dentro de imobiliárias, primeira coisa que eu percebi, imobiliárias têm um fluxo muito grande, são muitas variáveis e tem um processo operacional que é muito complexo, de você chegar e você mudar tudo, de você mexer em tudo. Diante disso, eu olhei para o Marcos e falei, Marcos, pra gente colocar a IA dentro de uma imobiliária vai ser um movimento tão difícil pra gente, tão caro, que a imobiliária não está disposta a pagar. A gente antes foi validar preço também. Então, eu entendi, eu olhei e falei, vamos lançar outro produto, mínimo produto viável, né, um MVP, pra gente já entrar no mercado rápido e depois a gente evolui e volta para esse estado original. Então, a gente fez uma integração, foi uma das primeiras do Brasil de só levar o ChatGPT pro WhatsApp. A maioria das pessoas, até o ano passado, eu diria assim, tipo, mais de 99% das pessoas ainda não tinham contato
com o ChatGPT até o início desse ano. Então, as pessoas não sabiam ainda que era possível criar textos ali pelo computador e não tinha ainda a versão mobile, era navegador, era web. Então, o que a gente fez? Fez uma integração aonde eles conseguiam fazer a mesma coisa do ChatGPT, só que no WhatsApp. Aí, a gente foi melhorando. Da primeira vez, ela não entendia áudio, ela respondia só texto. Aí, toda vez que alguém mandava um áudio, ela explicava, olha, eu só respondo texto. Aí, a pessoa ia lá, mandava um áudio. Ah, mas eu quero... Aí, mandava um áudio. Aí, ela, olha, eu só respondo texto. Aí eu olhei e falei, pra nossa desenvolvedora, Temos um coloca aí. gargalo. Coloca aí esse negócio pra layout. Aí uma semana de desenvolvimento, layout, começou a layout. Aí as pessoas começaram a mandar imagem, enfim. Mas aí esse produto a gente levou pro mercado, o nosso público, o nosso foco inicial era B2B, não conseguiu 0 venda. Foi para B2C, na primeira semana a gente conseguiu 800 usuários. Seriam corretores, no caso. Aí, tava geral, tava aberto. A gente não focou em mercado imobiliário. Eu olhei e falei, vamos vender para todo mundo precisa de uma IA, todo mundo quer criar texto. Então, mas aí no caso, esse daí era para atendimento, essa daí? Não, ela era uma IA generalista no WhatsApp que criava qualquer coisa de texto. Tinha gente que você usava... só instalava o chat GPT dentro do Tava WhatsApp. conectado. A gente levou o chat GPT para o número do WhatsApp. Então, E aí o cara Então, usava desse como fonte número. de pesquisa, no caso. Depende. Teve gente que terminou o relacionamento lá pela IA, porque mandou mensagem, a IA identificou que o perfil comportamental do namorado dessa pessoa era de um narcisista. Tradução, ela terminou o relacionamento. Porque a gente ficava estudando... Não, mas vamos entrar nisso não. Aí beleza. Então usava pra tudo. Mas a ideia Assim, o que eles mais utilizavam era realmente corretores de imóveis, porque era o público que o Marcos mais tinha acesso. Eles utilizavam para criar roteiros quando iam lá visitar alguma obra, algum empreendimento, usavam para criar roteiros para gravar Pra vídeos. criar Isso. conteúdo. Inclusive, a gente começou a distribuir material, o Marcos começou a fazer palestra. E aí, nisso, quando a gente foi cobrar, a gente fez o lançamento. 800 usuários, assim, de cara. Eu olhei e falei, caraca, a gente vai ficar milionário, esse negócio vai vender que nem água. Já comecei a calcular os números. Não sei, a gente cobrar R$49,90, nossa, vai dar dinheiro demais. Esse é o corretor que faz a conta da comissão antes de vender. Aí, quando a gente começou a cobrar, todo mundo sumiu. todo mundo sumiu. A gente fez uma venda. Aí insistiu mais um pouco, fez uma venda. Insistiu mais um pouco, outra venda. Falei, não dá certo isso aqui não. Aí a gente passou numa aceleração de startups. E aí o mentor falou, foca em público B2B. B2C tem que gastar muito dinheiro até criar autoridade. B2B. Fomos para B2B, tentamos de novo, não deu certo. Eu olhei e falei, foco total, vamos criar agentes específicas e não mais generalista. Ou seja, a gente... É uma atividade fim. Isso, a gente ia treinar a IA para atendimento realmente. Mas aí apareceu uma outra, porque a gente escuta muito os nossos potenciais clientes. Então, dá feedback, a gente já analisa ali. Então, uma dessas pessoas falou, olha, tem uma grande dificuldade no mercado imobiliário, que é o seguinte, o corretor, ele é treinado com todo o memorial descritivo, o book do corretor, todos os detalhes técnicos do empreendimento. Ele não consegue decorar tudo. Ele não decora, é impossível. Assim, nem é culpa de você, corretores. Eu já li esse negócio e, pelo amor de Deus. Tem como. Sinceramente, pra que vai mandar o memorial descritivo? Resume, pega só o que o cliente pergunta, mas o corretor, ele é obrigado a ler tudo. Enfim, e aí no dia a dia, ele tá ali com o cliente na frente dele. O cliente inventa de fazer uma pergunta técnica. Ele não decorou nada. O que ele faz? Ele manda mensagem para o coordenador de produto. Manda mensagem para o coordenador, para o diretor comercial. Aí gerente. começa. Aí ele vai subir. Aí não responde, né? Não responde, o coitado fica desesperado. O cliente está na frente. O cliente já vai bater o olho e falar, não domina produto. Como que eu vou comprar desse cara? Não entende nem o produto que ele vende. Então, ele perde a oportunidade por conta disso. Aí, ele tem um aplicativo na mão para ele acessar. Imagina só, você com a pressão do cliente na sua frente, ter que logar numa tela, pesquisar e buscar informação. Muito complexo. Aí, foi aí que surgiu a ideia, a partir dessas observações, de escutar esses problemas, de pegar todo o memorial descritivo, todos esses detalhes técnicos e levar para uma IA. Aonde ele mandava foto, ela respondia. Aonde ele pedia, me manda foto da piscina. Ela manda a foto da piscina, ele não precisa mais sair procurando. Caramba! E aí, a gente lançou esse produto, inclusive, assim, antes da gente terminar, a gente já tinha um cliente pagante, que era uma incorporadora. A gente descobriu que, na verdade, os incorporadores eram o nosso cliente ideal e não mais as imobiliárias, porque ela só cria uma ferramenta para dar suporte para o corretor. Quando a gente vendeu a primeira, então, assim, entregou... Qual que é o nome desse aplicativo? Tá no WhatsApp. Tá no WhatsApp? É no WhatsApp. É no WhatsApp. No WhatsApp, A gente você não- pergunta. Então, mas aí Olha que ele é facilidade, como hein? se fosse um contato ali dentro do WhatsApp do Isso, cara. é um Exatamente. Um número. É Aí um você manda a mensagem pra esse número e ele responde. Isso, ou Você- manda um áudio. Você manda uma imagem, quero foto de tal empreendimento. Ela vai e Isso. manda um... Exatamente. A tabela de preço. Os apartamentos são a partir de quanto? Caramba, velho, que loucura. É isso.
E assim, e aí E tá ativo hoje no mercado. Tá ativo, É super ativo, a gente tem clientes em todos tem os no lugares do Sul, mundo. Tem em São Paulo, tem em tudo quanto é lugar. Que E aí, o que acontece? doideira. Quando a gente levou para as incorporadoras, começou um outro movimento, né? Porque o cliente, ele nunca está satisfeito, ele quer sempre evolução. Aí começou os questionamentos. Tá, mas essa AI não poderia atender meus clientes, não? Meus leads? Porque assim, entra um grande fluxo de lead, eu queria que ela atendesse também. Todos. Isso. Aí a gente olhou e falou, ela já tem todas as informações técnicas, é só virar ela para ser uma SDR, o primeiro contato. Aham. E aí, o cliente, o primeiro cliente que ia fechar o coordenador de produto, no final fechou uma SDR. Ele falou, não quero coordenador de produto, eu quero uma SDR, eu quero que ela passe toda a informação. Por quê? O cliente, depois que passou pela IA, o lead, né? O lead passou pela IA, Ele ele já já não tá- tem dúvida técnica. Ele já tirou tudo na IA. Ele vai pro corretor só querendo que o corretor Só pra convença que é um bom investimento. Pra Só vai pro fechamento, visualizar. né? Isso. Então, a gente começou a vender essa. E essa hypou muito Já vai mais pegar do que- fundo de funil, né? É. Sim, aí a gente colocou início. Ela começou ali só fazendo o primeiro contato. Aí depois a gente foi evoluindo até o momento que ela faz o agendamento. Então, o objetivo dela não é mais só tirar dúvida, é fazer todo o processo de qualificação. Então, ela não só responde mais, ela faz pergunta. Quando o cliente chega e fala, qual que é o valor tal? Antes, deixa eu me apresentar, ela se apresenta, pergunta o nome do cliente, pergunta o imóvel para moradia, para investimento. Aí ela começa a fazer algumas triagens para identificar, porque às vezes ele vem interessado em um empreendimento que não é para ele, às vezes porque tá com o nome sujo, mas às vezes tem uma outra opção que é para ele. Então ela faz essa triagem para oferecer a melhor opção, encantar ele, e na hora que ele está encantado, ela fala: vamos agendar uma visita ao Aí decorado? ela busca a informação na agenda do corretor. Ainda não. A gente vai pro próximo passo. Não, calma. mas você falou que ela agenda. Ela faz o seguinte, ela dá opções, como é horário comercial, então ela fala, de segunda a sexta, das 8 às 19, e sábado, das 8 às 13. O cliente escolheu um horário porque lá é plantões. Sempre vai ter um corretor disponível. Ah, entendi. O cliente escolheu o horário, ela vai mandar uma mensagem pro WhatsApp do corretor, com as últimas 10 interações, as 10 últimas mensagens que ela trocou com o cliente, ou seja, o corretor vai entender o O contexto. que foi perguntado ali. Ele já sabe, não precisa repetir, com o número do cliente. E ela vai avisar, um corretor vai entrar em contato para confirmar o seu agendamento. O corretor já sabe o dia. Ele só tem que ligar, confirmar e falar que tá esperando. E dar andamento a isso. Caramba. Maravilha. Aí é OpenAI, e a gente faz integração também com a Amazon, com a Google, só que a questão é OpenAI custo mais simples, é mais barato, integração mais simples, e a gente já domina ela, já tem um relacionamento, crédito, né, que quando você cria uma conta via API, você começa com crédito baixíssimo, a gente já conseguiu elevar o nosso crédito para atender mais clientes. Então, Que a gente legal, mantém. muito bom. Cara, tô curioso, Top, hein? Queria testar. É, o Clebão tá precisando fala- ir, né? Então, eu tô nessa busca incessante Tô aí achando que por vai essas sair negócios daqui tecnologias. dessa mesa hoje. Gente, vamos lá. Beleza. Solução para o mercado imobiliário. Solução para qualquer mercado. Então, o SDR, ele é para qualquer mercado. Foi isso que nós, assim, entendemos quando a gente estava divulgando ela, e, na verdade, quando estava expondo ela nas feiras e nos eventos de inovação, porque nós expusemos durante um ano, nos maiores eventos que tiveram no Brasil, a corretora.ai. E aí as pessoas iam no stand, e era uma novidade, assim, nós fomos realmente os primeiros, então era uma grande novidade. E aí elas falavam, eu quero exatamente isso para o meu negócio. E foi onde a gente entendeu também, por uma questão assim mais de marketização, né, que seria incompatível a gente oferecer uma corretora.ai para um odontólogo, por exemplo. Não ficaria meio estranho. Então, nós replicamos a nossa plataforma, né, a tecnologia, e incrementamos ela um pouco mais e colocamos a especialista.ai. Então, nós passamos a nossa startup a ser a especialista.ai e a corretora.ai é uma vertical dentro dessa startup. É um produto da especialista.ai. Então, hoje nós temos clientes de vários segmentos, desde consórcios, concessionárias, enfim, locações de espaços. Tá, então vamos lá. Tá. Pensando aqui para o nosso público específico. Eu consigo contratar eu consigo criar um especialista dessa para poder, por exemplo, atender um cliente que quer construir, fazer uma qualificação, uma pré-qualificação, entender qual o problema dele. Tô falando por mim quando eu era autônomo, por exemplo. Poderia utilizar para
ou agendar um horário para conversar comigo, tirar algumas dúvidas e agendar um horário, entender o que ele quer, imediatamente no ato do contato ali, né? O que isso é importante demais hoje. Eu tenho clientes no Brasil inteiro que eu perco porque eu custo, sei lá, 20, 30 minutos para responder, né? Dependendo do dia, eu não tenho atendimento 24 horas, por enquanto. Atendimento final de semana também não. Às vezes o cliente me chama no sábado, na segunda-feira ele já resolvi, né? Eu acredito que esse negócio, essa parte que trata do atendimento em si muito rápido, eu acho que é o principal. Vocês entenderam isso também? Isso, na verdade, esse é o foco, né? Porque a gente trabalha no topo de funil. E a gente não trabalha só com um agente de inteligência artificial, a gente trabalha com 3 agentes de inteligência artificial conectados dentro da nossa plataforma. Então, uma delas vai responder exatamente o que você precisar. A segunda vai qualificar essa pessoa. É como se você levasse 3 pessoas para um atendimento. Enquanto uma está respondendo, as outras 2 estão analisando. Qual que é o nome desse eu vi um termo técnico para isso, eu tô tentando lembrar a palavra. Enxame? Enxame de agentes? De agentes? Como é que Não, chama? na verdade... Rede? Não escutei essa Eu não palavra, escutei isso não. ainda. Depois eu vou Então até deve ser pesquisar. outro. Mas essa segunda, ela faz Enxame de agentes? Acho que né? Basicamente, vamos ver se eu já tô entendendo, tá? Perfeito. Talvez também... São vários agentes, né? descobriu Eu não uma sei o palavra que nova que a gente é não agente. conhece. O que é agente? Eu nem sei o que é um agente. Basicamente é o seguinte, tem lá o front-end, que vamos supor que é o WhatsApp. Ele integra com vários especialistas em que, quando a pessoa pergunta alguma coisa, ele vai lá e Ele manda fala pro para especialista. quem precisa Não, responder, não? Não é diferente. Essa nossa é de qualificação. Então, a segunda, ela qualifica. Então, ela vai taguear essa pessoa conforme a sua Ela regra de coloca negócio. explica de forma visual. Ela Vamos lá, coloca... isso. Deixa eu explicar de forma visual. A primeira, ela é atendente. Você está conversando com ela. Ela é a SDR. Ela tem toda a informação desses detalhes do produto. E ela tem um objetivo. O objetivo, no caso, o seu objetivo aí... Quer que essa IA entenda qual que é o tipo de cliente, qual que é o tipo de construção, qual que é o prazo que ele tem, talvez qual que é a cidade, qual que é o valor, o budget que ele tem para investimento. E aí ela vai fazer todas as perguntas que você já faz. Ela é treinada para isso. Enquanto ela está fazendo esse atendimento, tem uma outra que está olhando essa conversa e vai colocando tag. Tag de lead frio é aquele que mandou uma mensagem só e não deu continuidade. Então, mandou uma mensagem, essa segunda vai colocar uma tag nele. No nosso front, aparece o número dele e aparece uma tagzinha, lead frio. Ele deu continuidade ao atendimento e passou mais informações, lead quente. Ele foi e perguntou alguma coisa, coloca outra tag. As tags a gente consegue personalizar. Por exemplo, ele falou que o prazo é curto, coloca tag de prazo curto. E aí ela vai tagueando, fez agendamento, coloca Ela tag de agendamento. qualifica, né? Ela vai qualificando. Isso, então ela tá colocando, ela não tá interagindo ali com você no front, mas ela tá aqui colocando as tags. Por quê? Porque você precisa entrar lá e ver, eu quero pesquisar quais são os leads que tem prazo curto. Quais são os leads que são quentes? Então, aí tem a terceira IA, que é a IA de transbordo. Através de prompts, instruções, que nem quando você pede algo pro ChatGPT, você ensina ele algo, lá você coloca, sempre realize o transbordo quando o cliente falar que quer agendar e escolher uma data. Por quê? A IA vai fazer o agendamento, vai dar datas para ele vai escolher uma data e ela vai confirmar. Falou, olha, eu vou entrar, por exemplo, ela pode fingir ser você. A gente já faz isso, a gente treina IAs que fingem ser o vendedor. Olha. Então, ela faz o atendimento fingindo ser a pessoa e fala, olha, eu vou só confirmar na minha agenda e volto para confirmar com você. Pode ser? Aí a pessoa pode. Aí ela fala, só um minuto. Aí nisso, essa terceira IA vai olhar, opa, ele fez um agendamento e ele escolheu data, vou transbordar. Então, ela vai pegar as últimas 10 mensagens ali, vai mandar pro seu outro WhatsApp, o seu mesmo, com o número desse cliente. Você vai olhar e falar, vou entrar em ação. Aí você pode escolher entrar em ação no seu número mesmo, mas no caso, se ela estiver fingindo ser você, eu sempre falo, conversa com esse cliente no mesmo número da IA, porque ela tá fingindo ser você. Se mudar de canal, ele percebe. Aí você só entra na nossa plataforma, coloca uma tag de IA não responder lá naquele lead e você dá continuidade. Ele nem percebe que foi atendido por uma IA. Nossa Então são três Senhora. O transbordo é quando ele conecta o humano.
Ele vai mandar uma mensagem pro interação. humano. Isso, A pode, aí é a regra, né? Tipo, pode ser departamento, vai mudar de departamento. Então, a IA, ela avisa, ó, vou passar para outra pessoa. Então, por exemplo, corretor. Vou passar para um corretor. O lead já sabe. Outro número vai entrar em contato comigo. Ou espera só um minuto, que eu vou olhar na minha agenda. Porque ela tá dando tempo para você receber a mensagem e você entrar na conversa e assumir, entendeu? E o próximo passo de vocês, então, é fazer ela conseguir buscar a agenda desse especialista. Isso, fica pra semana que ou vem. dessa pessoa. Como assim? Fica pra É isso, semana que vem? exatamente. Semana que vem. Semana que vem já tá pronta essa Que integração. legal. Na verdade, a gente tem uma coisa mais inovadora. É porque, assim, a gente entendeu que só IA não basta, só ferramenta não basta. Tipo, não adianta só eu colocar alguém para responder as suas mensagens. Eu tenho que garantir a sua taxa de conversão. Você tá pagando, não é pela IA responder rápido, você tá pagando pela venda que ela vai fazer. Exatamente. Então, o que a gente foi fazer? A gente foi buscar qual que eram as metodologias, as melhores técnicas de venda que daria para colocar dentro de uma IA e ela aplicar para ela aumentar a taxa de conversão. Aí a gente, inclusive, recentemente descobriu uma metodologia no Silicon Valley, a gente foi em Alphaville para fazer o curso e a gente já fechou a parceria já e a gente vai colocar agora uma técnica lá do Silicon Valley que aumenta, se eu não me engano, mais de 70% a taxa de conversão, utilizando uma técnica de rapport bem avançada e backtrack, que é basicamente a IA vai fazer uma pergunta para você, para entender sua necessidade. No caso, por exemplo, a pessoa quer construir. Vai levantar suas dores. Ela vai perguntar. Vai gerar atenção, gerar interesse, vai aplicar Isso. o AIDA em cima da pessoa. Exatamente. Não só, porque no caso ela tem que fazer você entender também que se você não construir agora, qual que é o problema que isso vai gerar? Não, aí ela vai aplicar os questão dos gatilhos. Isso, ela vai trabalhar todos os gatilhos. Ela trabalha não só os gatilhos, mas ela trabalha também, assim, a conversão por rapport. Provavelmente ela vai identificar qual será a melhor técnica que ela vai aplicar em você. Isso. E aí, além disso também, né? A tecnologia tem que evoluir tão rápido quanto. A gente vai integrar no Instagram para fazer também o atendimento lá no direct. A gente vai colocar um CRM também dentro da nossa plataforma. Então, foi para contato humano, por exemplo, vai chegar no seu WhatsApp. Quando você crescer, que é o objetivo da IA, é fazer o negócio da pessoa crescer, você vai contratar vendedores. Você quer saber, quando a IA passou esse contato para o vendedor, quanto tempo ele demorou a responder? Então, assim, você quer ter um controle. Então, a gente vai colocar também o CRM. Aí, a gente vai colocar também várias melhorias também para conseguir garantir de ponta a ponta que realmente tem essa conversão. Vocês têm um CRM produzido? A gente já tem pronto. A gente já tem, assim, tipo, a base dele já feita para implementar. Isso. Conectar. Gente. Mas uma coisa que vai vir agora, assim, que eu acho que isso também dá uma dinâmica legal para a venda, é a questão do reaquecimento. Então, Follow-up? hã? Follow-up? Sim, na verdade, assim, quando a pessoa fala assim, ó, vou conversar com minha esposa e eu volto. Se a IA não receber um feedback daquela pessoa, a IA também ela é passiva. Então, ela precisa de estimular a pessoa a devolver uma resposta, né? Ou uma pergunta nesse sentido. Então, de tempos em tempos, a gente já vai fazer o cálculo ali, né? Dependendo, claro, do produto, porque é igual a Lori falou bem, que a gente não está vendendo ferramenta, a gente não vende tecnologia, a gente vende uma solução, né? Uma solução para as pessoas que já têm uma metodologia inserida ali dentro. E aí ela já vai ter essa base de quanto tempo que ela deveria reperguntar ou reaquecer aquele lead, nova né? mensagem. Então ela é passiva, é a plataforma Para dispara. estimular. Por exemplo, o cliente parou ali lead frio. Acontece muito no mercado imobiliário. Qual que é o valor desse imóvel? Aí a IA responde, o valor. Aí o cliente nunca mais. Isso acontece muito, muito mesmo. Esquece, né? Inclusive, a gente tá trabalhando para não passar mais o valor de cara, fazer uma pergunta para trazer ele mais para próximo. Mas enfim, se ele mandou uma mensagem, veio de um tráfego pago, mandou mensagem, já não quer saber mais. Então ela vai ficar ali mandando mensagem, tentando resgatar esse lead para ele virar cliente. Isso, inclusive, é uma falha, né? Acho que de vendas em geral, né? Que é a galera esquecer do cliente, ou do cliente que fechou contigo, ou do cliente que quase chegou. Eu não falo nem do pós-venda, é questão de você reativar um cliente seu. Sim. Entendeu? Tipo assim, o cara já comprou de você, mas daqui a 5 anos ele pode comprar de novo, se você manteve esse contato com ele durante 5 anos. No caso de imóvel, eu não tô falando de imóvel, mas se você pega um produto
um serviço mais simples, né? Esse ciclo pode ser menor, né? Às vezes a pessoa comprou hoje, mas daqui a 3 meses ela pode comprar de novo. Só que o que acontece? O cara compra uma vez e o Esquece. empresário ali, o vendedor abandona o cara para sempre. Tá, imagina uma empresa, vamos lá, vou trazer para um caso prático. Imagina uma empresa de pintura, né? Construção. Você faz a pintura lá, conseguiu fechar um contrato com o cliente, coloca ele nesse ecossistema aí, sei lá, na ferramenta, valida informa para essa inteligência qual que é o prazo médio que ele vai poder fazer um tratamento nessa pintura, refazer, não sei, enfim. Sozinho ele vai lá e fala, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Ano passado a gente fez uma pintura, como é que tá por aí? Com e-mail marketing, né? Eu tô assimilando um pouco com e-mail marketing. E-mail marketing você consegue configurar isso também, né? Depois de tanto tempo manda um e-mail, aí depois dá um intervalo, se tiver... Só que eu acho que e-mail não interage, né? O e-mail ele só vai. Eu vejo, assim, ele só vai, não tem resposta. A diferença, mas na a verdade, ideia... dessas ferramentas que a gente é acostumado hoje são ferramentas de digitalização. Elas não são ferramentas transformacionais. Então, a inteligência artificial, ela vem com essa outra pegada. Os CRMs que a gente conhece hoje, ERPs, todos esses e-mail marketings, isso tudo vai deixar de ser assimilado em algum tempo, porque as inteligências artificiais que vão assimilar essas informações. A gente não vai precisar mais de ficar configurando coisas. As IAs vão saber, elas vão nos lembrar das coisas e não necessariamente a gente fazendo isso acontecer. Então, o que é necessário hoje? Que é a nossa grande dificuldade quando a gente vai para algumas empresas em específico, é que não tem organização suficiente nos arquivos, nos registros, porque uma inteligência artificial precisa de organização de dados, precisa de uma questão lógica para ela conseguir assimilar e não alucinar, né, que fala, não confundir-se. Então, nesse sentido, ela vai vir, num primeiro momento, a inteligência está vindo nesse primeiro momento, vai organizar principalmente os processos imobiliários, vamos falar assim, da imobiliária que é o foco daqui, né? Os processos imobiliários vão ser organizados, as pessoas vão ter mais noção do que é realmente a avaliação dos imóveis em razão dessa organização, e aí sim começaria um outro processo de substituição de CRM, de substituição dessas outras ferramentas para outras ferramentas mais fluidas e modernas que conectam com a inteligência artificial. Nesse caso prático que você colocou aí, um exemplo, por exemplo, quando o cliente interage com a IA, ele lembra desse histórico de interação. Hoje a nossa tem 3 meses que ela lembra durante 3 meses. A gente quer aumentar esse prazo. Porque, por exemplo, você pode ir lá e alimentar ela com a data de aniversário dele, para ela dar os parabéns para ele. Porque, assim, a gente sempre pensa em vender o tempo todo, só que a gente esquece de criar um relacionamento. O cliente comprou, você cria um relacionamento. Por quê? Pode ser que ele não compre novamente, porque construção é um negócio realmente que a maioria das vezes é uma vez só que ele vai indicar. E, inclusive, existe dados que comprovam que a melhor conversão é aquela por indicação, é alguém falando bem de você. Então, você vai lá e mantém um relacionamento simples, que não vai te custar nada, que não vai te desgastar, porque já existem ferramentas para isso. A IA consegue fazer de forma automatizada, criar um histórico ali, que já interagiu com ele, já sabe que o cara é pai, que o cara tem uma criança que acabou de nascer, mas daqui 6 meses que ela for dar o feliz aniversário, ela já sabe que a criança fez aniversário, né? Ela tem essa construção, por isso que é muito importante no primeiro contato fazer algumas perguntas para entender ali mais sobre ele. E aí, nesses pequenos gestos de dar um feliz aniversário... Eu tenho uma ideia para vocês. Compartilhe, adoro ideias. Boa, vamos lá. O que acontece, né? Você já deve ter ouvido falar de escada de valores, né? Escada de valor quando uma empresa... Até eu falei isso pro Kleber, que você oferece ali um produto básico, mas que você pode entregar por um valor tão irrisório que a pessoa ela vai aceitar aquele produto, né? E aí você vai subir na escada de valores ali. E aí, paralelo a isso, também existe a questão de você... A ideia disso é de você dar mais do que você recebe, certo? Então você dá um serviço ali muito barato pra pessoa, que ela vai falar assim, caramba, o cara nem me cobrou nada, ou cobrou tão pouco e me entregou tanto. E aí, dentro desse follow-up que tem de IA, vocês podem, de repente, criar que é o que eu já não falei pra você, né? Mas o incorporador, o Caio Lobo, faz isso, né? Ele entrega um conteúdo de valor ali semanalmente, por e-mail. Vai pro e-mail do cara e ele faz um resumo do mercado imobiliário. Então, de repente, vocês vão treinar essa IA para ela entregar um conteúdo de valor para aquele cliente
às vezes mensalmente ou bimestralmente, Sim. pra manter esse contato com o cara, entendeu? Ele comprou de você hoje. Aí vocês podem mandar, de repente, um passo a passo de documentação que ele vai ter quando ele receber o imóvel daqui 3 anos, daqui 2 anos. Ou aí, mensalmente, bimestralmente, fala assim, o mercado imobiliário tá variando assim pra baixo, pra cima, então você consegue entregar conteúdo de valor Infinitas possibilidades. através das IAs, né? Porque às vezes você vai ficar sem desculpa pra estar enchendo o saco do cara ali, né? Tipo assim, o cara comprou de você hoje. Aí daqui 6 meses você vai mandar o aniversário. Beleza, mas e aí? Saiu o aniversário, o que você vai mandar pra esse cara, né? Então, notícias sobre o mercado, acho que seria uma coisa boa pra você. É a questão que Uma fala- pergunta pra você. Pode continuar Não, lá, Marcos. pode ficar à vontade. Ela fala assim, é que você tem que ter uma razão para ligar, mas você tem que ter um objetivo, né? Então, a razão não é necessariamente o objetivo. Isso, O objetivo exatamente. é vender, mas a razão pode ser assim, vou te oferecer um conteúdo de valor. Vou te oferecer qualquer Isso, coisa que aí o cara nesse vai vendo sentido. assim, pô, caramba, Vim te que dar os legal, parabéns tal, pelo seu 6 meses, aniversário. depois 3, 5 meses. Daqui 1 ano, velho, eu tenho certeza que se aparecer um cara ali, nossa, eu preciso comprar um apartamento. Quem que esse cara vai indicar, velho? Sim. Vai lembrar. Ele vai com atrás de um certeza. corretor, ele vai indicar aquele cara que todo mês manda Pela uma notícia pra ele, reciprocidade, manda né? um trem. Pela reciprocidade. E pela lembrança também, né? A memória, né? Tipo assim, pô, o cara acabou de me mandar mensagem, né? Tipo assim. Pergunta técnica, tá? Nesse movimento que vocês estão aí desenvolvendo e implementando e atualizando e com certeza acompanhando de perto a evolução, né? Que vocês estão aí acompanhando. O que vocês enxergam com essa tomada recente, com essa conversão recente, no que diz respeito ao desenvolvimento dessas plataformas e dessas soluções? O que eu quero dizer com isso? A galera tá conseguindo produzir ferramentas e soluções sem precisar codar, que é o termo técnico, né? Sem precisar codificar, sem precisar de um desenvolvedor. São as chamadas soluções no-code, né? Claro, e Marcos. Uhum. Vocês estão aderindo a essa, não sei se é uma vertente, se é um hype, se é uma onda, vocês estão aderindo? Perfeito. A gente começou com o no-code. Eu diria que a startup que quer criar algo rápido, comece no code, porque você precisa realmente entregar uma solução rápida. Só que qual que é o problema do no-code? Eu começaria fazendo a seguinte pergunta aí, para quem está assistindo. Você já viu uma startup unicórnio sendo vendida no code? Sendo ninguém nem comprada sabe. Não no tem, code? né? A gente tem que saber o que é no-code. No-code é Tá. sem código, zero código. Tem o low-code, que é baixo código, então você conecta O que coisas. seria uma no-code? E no-code é zero código. Você tem algumas plataformas onde você acessa lá e através de arrasta e solta, você começa a criar por exemplo, você consegue criar um CRM hoje sem saber codar. Só com noção básica de raciocínio lógico. Raciocínio você consegue. lógico, Raciocínio entendi. lógico. Tem raciocínio lógico, você consegue. Aí você entra lá, eu quero que faça essa função. Você já consegue Se pegar isso, praticamente não pronto. aquilo. Isso, praticamente pronto. Você só vai mudando, arrasta, solta, mudando às vezes a lógica, fazendo uma integração sem saber também de APIs, apenas indo lá e buscando o que você quer. Outras ferramentas, né? Isso. Geralmente essas plataformas no code, elas já oferecem nativamente solução. as integrações, de integrar com e-mail, integrar com calendário, integrar com aquilo, enfim. Então você consegue realmente criar um aplicativo, uma plataforma web, sem saber codar. Só que qual que é o problema disso? Que a gente passou por isso. Eu fui muito resistente ao no-code. O Marcos já chegou, porque eu tinha estudado já sobre isso, mas o Marcos, não, mas vamos, depois a gente muda. É a dificuldade com Melhor, bug. tem que começar, tem que fazer acontecer. Mas aí depois a Lori, que é da área de produto, fica desesperado com a experiência do usuário, que foi o que aconteceu. O usuário tentar fazer uma coisa e não conseguir, porque tem um bug, tem um erro lá. Porque a plataforma, ela não é tão flexível assim. Então, ela é É extremamente mais engessado. Isso, extremamente. E aí, quando você vai pro usuário final, ele começa a querer fazer coisas que você, às vezes, não mapeou. Aí, ele tenta não dar certo. Uma IA caiu. Aí, onde está o erro? O erro tá no code. Não foi a gente que desenvolveu no code. Como que a gente vai encontrar um erro e aí começa esses problemas. Esse é um problema. E a gente começa também a querer expandir, adicionar novas funcionalidades. E a gente não consegue por conta disso. E aí o nosso crescimento começou a ser lento e a gente tem muito problema, tipo, muito bug. Era tipo, da IA cair 2 horas da manhã, eu ficar desesperado. No início, quando a IA caía, o que eu fazia? Eu já ficava com o WhatsApp dos clientes no meu computador, aberto, com notificação, caiu mensagem, eu já entrava, a IA respondendo ou não, eu entrava pra ver o que estava acontecendo. IA caiu, eu já tinha o treinamento dele em uma aba dentro da OpenAI, eu pegava, mandava o que o cliente tinha mandado, mandava pra IA, a IA me dava a resposta e eu mandava ali, respondia no WhatsApp,
fingindo ser a IA. E eu tinha que fazer isso muito rápido, porque a plataforma tinha caído. E aconteceu muitas vezes. Aí, pra que eu tinha uma regra. Não importa o que aconteça, o cliente não pode perceber que a plataforma está instável. Então, eu fingi ser a IA por várias vezes. Então, esse foi um problema que a gente passou no no-code. E aí, eu olhei e falei, acabou, quero tudo em código. A gente contratou... Foi daí de onde surgiu a ideia de você abrir lá uma IA humana? Não, na verdade... na verdade, é porque é o seguinte, eu já palestrava sobre tecnologia, na verdade, de forma geral. E eu palestrava para desenvolvedores, especificamente. Eu não palestrava para o público tradicional. Os desenvolvedores começaram a me chamar de robozinho. Nossa, você parece um robozinho. Porque a forma que eu me comporto, a forma que eu falo, os vídeos que eu gravo são muito racionais. E aí, robozinho. Aí eu lembro que uma vez eu falei bem assim, não, mas eu não sou um robozinho. Aí veio, eu sou uma IA humana. Porque eu falo de humanização também. E aí comecei a utilizar. E aí quando você pesquisa no Instagram, se for falar, pesquisa o meu nome, Loriane Lani. Loriane, como que escreve isso? Aí começa, tem um Y, tem 2 N, sei lá o quê. Fica difícil, eu vou perder ali um seguidor. Não vale. Por conta ali disso. Aí eu falei, pesquisa uma IA humana. Memoriza, grava, já começa a vincular. Falou IA, lembrou de Lori. Por isso que eu falei, só Lori. Porque as pessoas já vinculam Lori com IA. E aí pegou. Entendi. Bem legal, bem legal. Maravilha. Agora uma perguntinha boa também. Como que essa inteligência artificial vai impactar a relação das imobiliárias com os corretores e vice-versa, e a relação das imobiliárias com os clientes e dos corretores com os clientes, né? Corretor-cliente, imobiliário-cliente, corretor e imobiliário. Puxa vida, essa é uma pergunta bem bacana, assim, pra gente fazer, bem polêmica, na verdade, porque... Deixa eu complementar. Claro. Deixa eu complementar. Tô me colocando aqui no lugar do corretor. Cara, se a gente for parar pra pensar, daqui a pouco, dependendo da evolução, vai chegar lá. a galera vai ser descartada, né? Algumas. Os corretores? Tá olhando no ponto errado. Isso. Então vamos lá. Eu já fiz essa pergunta justamente por causa dessa discussão que fala que IA vai substituir, não sei o quê, mas eu acho que não vai substituir, porque no final das contas, o cara vai querer ir lá, né, no imóvel, ele vai ter... o que acontece? Uma coisa... Verdade. Isso, e outra coisa... Ainda talvez chegue esse tempo, mas bom, a nossa comunicação ela é 90% não verbal, certo? Perfeito. Muito menos digital. Então, no topo, no meio ou no fim do funil, em algum momento vai ter que ter uma relação. Depende muito da geração e do ticket do imóvel. Porque dependendo do ticket do imóvel, pode ser que não precise muito da assistência humana para fazer aquilo ali acontecer. Vou dar um exemplo, tá? Uma pausa. Vou falar para vocês agora o que aconteceu comigo ano passado. Fui para Europa e eu aluguei vários apartamentos sem conversar com ninguém. Sim. Entrei, saí, fui embora. Porque eu acho que... não sei. Enfim, responda uma pergunta aí. Pergunta. Cara, será que vai? Mas vamos lá, termina. Bom, assim, eu tenho uma visão, né? E quando a gente fala de futuro, a gente tem que colocar como possibilidade. Então, a possibilidade é que essa tecnologia, que é uma possibilidade que eu vejo que é a mais real, essa tecnologia, ela democratize e ela alavanque as pessoas que estão da base. Então, o corretor que tem uma inteligência artificial treinada e específica para vender, ele vai ser muito mais forte hoje, né? Se ele tivesse, assim, se a gente fosse colocar no contexto de hoje... a descentralização da economia e do poder. Né? Exatamente, do que uma imobiliária com muitos corretores, né? Então, o corretor, ele vai ser alavancado com uma força surpreendente. Cara, a tecnologia é massa demais, velho. Porque ela descentraliza poder. Isso não é só na questão da economia, não. De profissional, não. Agora eu tenho que puxar esse gancho aqui. Que é, por exemplo, isso está acontecendo no mundo militar também, a questão dos drones, né? Antes, um país, ele tinha todo o poderio bélico, né? Tem lá um blindado de 30 milhões de dólares. Um blindado. Aí chega um cara com um dronezinho de $2.000, com a bomba, vai lá e explode blindado, entendeu? Então, tipo, a tecnologia, ela descentralizando o poder, e agora você tá falando também a questão do poder comercial, vamos dizer assim, né? Exatamente. Um corretor vai ter a mesma força que uma imobiliária de 30 corretores. Exatamente. E aí a gente vai vendo, né, esse tipo de movimento para o mercado imobiliário de corretagem. Por outro lado, a gente vê incorporadoras hoje dependentes de imobiliários e corretores
onde elas, incorporadoras, já fazem todo o processo de back-office. Elas fazem o contrato, elas validam tudo o que precisa e elas necessitam do corretor única e exclusivamente para ir lá e apresentar para o cliente e sentar na mesa do cliente. E abandonar o cliente depois. Exatamente. Então, Não, assim... encantar o cliente. E vamos pessoal, isso aqui só eu falei exatamente, mas assim, eu não pensei muito. Não Deixa pode generalizar, né? Mas acontece, né? Não tô querendo Isso. dizer que é a maioria dos casos, mas Então, acontece. Eu só tô aqui pra criar polêmica. Então, o que pode vir a acontecer? Essas grandes construtoras e incorporadoras, elas também adotarem um processo muito forte de IA, aonde não vai ser tão mais necessário aquela quantidade gigante de corretores, né, trabalhando o produto dele. Então, esses dois polos vão acontecer. As imobiliárias que estão no meio, elas vão ter que se reinventar e se reorganizar dentro das funções que elas exercem. Eu acredito que imobiliárias de gestão patrimonial, elas precisam de incorporar mais tecnologia dentro delas, né? Então, isso também, elas têm que contar um pouco com os proprietários. Mas as imobiliárias de venda, elas têm que se readequar. O que eu vejo que pode vir a acontecer? Os incorporadores, eles não vão necessitar de tantos corretores dentro da carteira e trabalhando os imóveis, porque uma IA trabalha por 1000 corretores, tranquilamente. Assim, principalmente se for aqueles corretores só de apresentação de produto ou apresentação de característica, ali, né? Não precisa mais. Nós já estamos colocando avatares hiper-humanos também, meta-humanos, dentro dos estandes, né? A gente começa por uma concessionária. O que é? Isso. Mas depois a gente fala sobre isso, só para concluir a linha de raciocínio. Mas assim, então, as recepcionistas desses estandes também poderão vir a ser avatares meta-humanos e atendendo por inteligência artificial. Numa vertente disso, corretores em grande quantidade vão migrar para o mercado secundário. O mercado secundário hoje ele é extremamente desconectado do alto padrão ou do lançamento. O lançamento, o preço de metro quadrado está aqui em cima, o mercado secundário ele fica aqui. Mas por quê? Porque nesse mercado secundário não tem tantos vendedores assim. Mas a partir do momento que você traz vendedores para o mercado secundário, esse mercado secundário ele tende também a aumentar. O que é o mercado secundário? São revenda. Revenda. Mas por que ter mais corretores vai aumentar o preço da revenda? Porque tudo está em venda. Ele movimenta, venda, né? É a movimentação, é a despertar do desejo. Oferecer. É oferecer. Porque se vai ter mais gente oferecendo aqueles produtos, vai ter mais oferta, demandas. Tem mais demanda, aumenta o preço. Exatamente. Mais e aí vão conversão. ter mais pessoas querendo, porque vão ter mais pessoas despertando o desejo ofertando nas outras pessoas. Consciência, né? Então, nesse sentido, o mercado secundário ele tende a aumentar. Então, os corretores eles vão vir para esse mercado secundário, né, uma das hipóteses, e esses outros vão ser trabalhados por inteligência artificial. Porém, esses corretores que estão no mercado secundário, eles também terão inteligências artificiais. E aí é o que a gente faz hoje, assim, a gente já coloca inteligências artificiais para alguns corretores que nos procuram. E aí, eles vão ser também alavancados como uma imobiliária Só hoje. que eu vejo que tem uma questão aí, que para fazer sentido isso aí, tem que ter um volume grande de lead entrando, né? Ou não? Porque, tipo assim, o cara, se tiver um corretor lá, mas o cara recebe um lead a cada 2, 3 dias, não faz muito sentido, né? É isso. O cara, só que aí entra eu não tô falando que o problema está na ferramenta. Não. Eu tô falando assim, que esse corretor, ele tem que trabalhar formas de levar gente pra caramba pra dentro desse funil, né? Nós identificamos isso. É por isso que a gente foi, nessa mentoria, buscar a metodologia. Porque de nada adianta, como a gente falou, entregar uma ferramenta para uma pessoa que não tem, assim, tipo, ainda capacidade, né, técnica ou capacidade de fluxo para utilizar aquela ferramenta. Então, nós também somos responsáveis por gerar aquela demanda através de IA que qualifica de forma ímpar, de forma Não, mas o que eu tô falando é que assertiva. pra ele qualificar tem que chegar gente lá dentro. Eu tô falando a gente começou O funil tá aqui, a IA tá dentro do funil, né? Sim. Mas você precisa dar pá pra jogar a gente lá. A gente identificou isso, inclusive a gente já pensando à frente, a gente olhou e falou, se continuar dessa forma, vamos perder clientes, também imobiliárias, porque não tá mandando fluxo pra lá de cara e chega um momento que olha e fala, não, mas não tem fluxo aqui, por que eu vou ficar com a IA? A IA é pra atender fluxo, não tem fluxo, não tem necessidade. Então a gente fez o quê? A gente foi procurar também parceiros.
startups que têm as soluções complementares. A gente vai mudar para Alphaville e a gente vai se conectar com um ecossistema de ferramentas de IA. Hoje, nosso foco é especificamente atendimento por mensagem, WhatsApp, depois Instagram. Mas a gente vai se conectar com uma outra IA que faz URA. Então, ela fica ligando, faz ligação, uma IA. E também a gente vai se conectar com uma outra ferramenta que gera lead o tempo todo. O foco dela é só gerar lead. Como? Agora, como aí eu já não faço a mínima ideia, porque aí a gente Não, tá porque se conectando. uma é ligando, Mas né? ela fica fazendo captação de lead. Ela fica se conectando com portais, buscando lead, enviando mensagem, fazendo uma qualificação e trazendo esse lead ali para ver se aquele lead interagiu com aquela ferramenta. E aí ele identifica se ele tem potencial para ser cliente do mercado imobiliário. Vai faltar dinheiro no mercado. Mas o mesmo lead que interagiu em algum momento com a ferramenta dessa outra startup, ele pode ter demonstrado interesse em vários produtos. Então ele tagueia esse lead com vários produtos e aí, por exemplo, ele sabe que a gente tem ali um cliente do mercado imobiliário. O cliente do mercado imobiliário aderiu a esse ecossistema. Então, ele já vai mandar lead, a nossa IA vai qualificar, e aí já tem uma outra que vai tentar fidelizar, que é a indicação, Sim. e aí já tem a outra que faz URA, então a gente vai estar conectado. Se a gente escolhesse atender tudo, a gente ia demorar 10 anos para conseguir entregar uma solução. Então, a gente prefere muito mais se conectar, porque também é questão de indicação. Hoje a gente atende uma parte é o que você falou isso no início, né? Que é a questão de complementar, né? Isso, então a gente indica cliente para essa ferramenta indica pra gente porque somos complementares. Então acaba que a gente possivelmente a partir do mês que vem, conseguir entregar de ponta a ponta 100% do relacionamento. Tem também, inclusive, até vendedores nesse ecossistema. Mas você acha que isso vai dar, tipo assim, porque parece fácil demais, né? Tipo assim, agora vai ter uma que busca lead pra caramba, a outra que joga dentro do funil, o funil roda, tarará, pererê. É o ambiente que a gente eu tô sabe? duvidando, assim, eu só tô levantando assim. Será será que vai, tipo assim, funcionar? Tipo porque assim... já funciona. Isso. Basicamente, lá já funciona. Porque, assim, eu falo que aqui no estado a gente vive, assim, parecendo que é uma bolha, né? Às vezes a gente esquece que existe dois centros extremamente acelerados, que é o Sul e ali no Rio de Janeiro e São Paulo. Então, já funciona. A gente só tá entrando com uma função que eles não têm, que é essa IA nossa. E a gente tá entrando com a função já funciona. E essas ferramentas são todas no mercado imobiliário também? Não, elas são abertas. A nossa ferramenta, ela tá aberta. A gente tem a vertical, a gente tem um squad, um grupo de pessoas dentro da nossa startup que é 100% focado em mercado imobiliário. Inclusive o Marcos tá ali dentro desse squad. E aí a gente tem um outro squad também que é aberto. Então hoje a gente consegue... Vocês adaptam para diferentes mercados. Na verdade, a gente tá em processo de escala já. Por exemplo, hoje as IAs a gente cria de forma manual. Caiu o cliente, a gente treina a IA, coloca lá dentro. Agora a gente tá criando uma IA que vai criar a IA. Então, quando o cliente cai dentro da nossa plataforma, a IA vai fazer algumas perguntas para ele, já vai aplicar a técnica de venda e já vai falar, só escaneia o QR Code lá que a sua IA tá criada. Então, a gente entra em escala. E aí, a gente consegue o quê? Focar em melhorias. Isso. É por isso que a gente fala que é um novo mercado que está vindo por aí. Sabe, quando a gente está falando isso, por exemplo, a gente já está visualizando todo o fluxo. A gente já entende que isso vai acontecer, porque é o que a gente está vivendo no dia a dia. A gente acompanha não só as mudanças daqui do Brasil, mas aqui de fora, né? Assim, nesse sentido, é o que existe de melhor. Vai chegar aqui. Se vai demorar 6 meses ou 2 anos... Quando, não é se, é quando. Exatamente. Então, assim, isso vai acontecer. E o que está acontecendo hoje é que a gente está falando. Do mesmo jeito que quando a gente começou há 2 anos atrás falando sobre inteligência artificial, ninguém estava se ocupando com isso. Quando nós começamos a falar que a gente estava criando agentes, as pessoas começaram a entender aquele primeiro conceito que a gente estava trazendo lá do GPT integrado no WhatsApp. E aí depois, quando a gente agora começa a falar de ecossistema, de outras vertentes, de treinamento, as pessoas estão começando a desenvolver os primeiros agentes integrados. É por isso que quando a gente abre o celular, pelo menos a gente que vive nesse mundo, todo dia aparece uma ferramenta, você fala assim, poxa, essa eu não conhecia. Simplesmente alguém pegou e fez aquela ideia lá de trás, mas que a gente já está entendendo que aquela ideia é só um primeiro movimento e ela vai gerar tanta dificuldade no processo que pouquíssimas pessoas vão conseguir passar
pela Quem Pelo tiver, grande jornada. quem tiver Pelos antenado vai conseguir acompanhar. Ó, e Quem não vai quer que pegar eu te esse... convenço agora por que isso é uma boa ideia? Você faz o quê Não, mesmo? eu não tô dizendo mas que me não é uma explica, boa você- ideia, que é você- uma boa ideia, eu sei que é uma ótima Mas eu ideia. vou te explicar agora com provas. Você faz, a sua empresa faz o quê? Eu não tenho empresa, eu tô trabalhando com e-commerce, por isso eu entendo bastante do que E-commerce, vocês estão beleza. falando. Então, seu foco é vender Vender produtos. produto digitalmente. Isso. Na verdade, o seu principal foco é entregar esse produto digitalmente. Não é Isso. nem sempre vender. Você tem a plataforma e você quer entregar. Aham. Se você pudesse só focar em entregar, Sim. tivesse alguém pra vender pra ti. Não, eu sei isso aí. A minha pergunta aquela hora foi se isso não é bom demais pra ser verdade. Porque você tá automatizando todo o processo. Sim, mas Na verdade, aí é você tá onde automatizando consegue tudo. reduzir custo, porque, tipo, é muito Eu mais caro sei você ter a disso. quantidade Eu sei que vai reduzir custo, vai sobrar tempo, vai reduzir custo, vai aumentar a receita, vai ter o mundo da maravilha. Regis, É isso que eu tô você é um falando. incrédulo. Não é incrédulo não, eu só questionei Não, a assim, gente, porque nós, meros mortais, é bom somos- demais pra ser verdade, né? Tipo, você tem uma ferramenta que busca lead, que faz ligação, depois que ela faz isso, ela joga dentro de um funil, ela qualifica durante todo o funil, chega no final lá, dá essa mastigadinha ali, no máximo você vai mandar um contrato por Não, e e-mail aí- pra assinar Sim. digitalmente. E aí ele ainda E o compra Pix delícia. cai. O contrato vai E ele fazer. compra de você e ela ainda, a outra ferramenta lembra de Faz o pedir follow-up. indicação. Isso. Indicação Que e beleza. ainda faz o Que follow-up. beleza. 6 meses depois, lembra do aniversário, daqui a isso. pouco o cara entra em contato. É Que loucura. porque o que a gente tem que pensar é assim, ó, a IA, ela vem para colocar os processos repetitivos no automático. Tudo que a sim. gente faça que é repetitivo no dia a dia, com exceção, claro, do exercício físico, que isso é importante, que uma IA não vai fazer um exercício E físico aquela, por você. aquela academia que tem o... Ah, sim, tem aquelas academias hoje, você veste a roupa, né? Mas aquilo... já vi isso aí, cara. Tem uma aqui em Goiânia que é assim, né? Você Tec, chega lá. Tec não sei o quê, né? É, alguma coisa. Aí você chega lá, o treino. O que eu falo pra Laura é assim, ó, não tem problema você fazer aquilo, mas a sua mentalidade tem que estar de melhorar, porque as pessoas às vezes vão assim, com preguiça, colocar aquela roupa, vai continuar difícil. Nossa, Mas enfim, tudo que for repetitivo dentro do seu processo vai ser substituído por uma inteligência artificial nesse primeiro momento. A gente não tá falando ainda, porque vocês são de construção, mas a gente poderia fazer um podcast aqui inteirinho sobre o que eu vi já, assim, tipo, tanto em Singapura, quanto na China, quanto em Dubai, nessas viagens que eu faço, sobre os métodos construtivos que tem lá. Então, quando vier esses métodos construtivos junto com a inteligência artificial para atendimento, tá, vai ser um negócio Produção, incrível. inclusive, né, Cara, mano? vai ser incrível, vai daqui a ser um tudo dia a gente tem que estar massificado. preocupado em que fazer em Marte, né, cara? Então não pode ficar perdendo tempo aqui na Terra, não, pô. Deixa verdade- as IA fazendo tudo aí. na verdade, o vamos que eu mandar vejo- foguete pra Marte. É uma era de abundância que vai vir. Porque, assim, imagina só, se você tem processo... Hoje, o que encarece muito uma obra? Mão de obra é muito difícil, né? A questão do material vai subindo toda hora. Mas e quando você não tem escassez de mão de obra, porque você faz tudo aquilo por máquina? Quando você tem materiais cada vez mais leves, resistentes e baratos, porque a gente consegue produzir tecnologicamente Sem melhor. desperdício. Isso, sem desperdício nenhum. Então você vai barateando. O que vai, assim, valorizando é o que hoje é menos valorizado, que é a terra. A terra, ele deveria ser o principal ativo de qualquer imóvel, assim, né? Mas hoje em dia, dependendo da forma de construção que você vê que uma casa construída é mais caro do que o terreno que está lá. Teoricamente, isso não deveria ser assim, porque a gente deveria ter... Hoje a gente já tem condições de ter materiais e condições suficientes para fazer de forma estratégica, estruturada, construções muito melhores, mais sustentáveis, mais economicamente viáveis, e que a gente resolveria significativamente todos os problemas de moradia de todas as pessoas da Terra. Não é a questão de terra que falta, não é a questão de condição. Falta É a barateamento, né? do É a próprio- questão de aderência, porque a As tecnologia... tecnologias, né? A tecnologia, ela barateia o custo a partir do momento que você tem mais pessoas utilizando aquilo. Ela precisa de muita gente. A inteligência artificial, há 2 anos atrás, ela era muito mais cara. Hoje a gente paga o token de forma muito mais barata do E a que há 2 tendência anos. é diminuir cada vez mais, né? A tendência, possivelmente, vai ser chegar num custo zero. Lembrando o que a Lori falou. Se é Se você zero, não paga, você é o produto. Então, nesse sentido. Mas a gente já tem hoje, assim, tipo, formas de fazer, assim, tipo... O ChatGPT vai aumentar. Vai. Muito, né? muito. O Se eu não me preço, engano, vai você pra fala? 400 e pouco
o custo mensal é o Dólares? ChatGPT. Não, né? É conversão. ChatGPT, porque ele não se paga, ele gera prejuízo constantemente, até hoje. Até hoje. Então, o que ele vai precisar? Ele vai precisar cobrar do público final para se pagar, até porque é algo justo. Tipo, se você for parar para pensar, você consegue fazer milhares de coisas lá dentro, tipo, muito. Você consegue praticamente criar uma empresa quase que sozinho ali, né? Mas, por exemplo, você consegue ter um social media, você consegue ter alguém que vai saber tudo sobre a parte administrativa da sua empresa, você consegue ter ali um consultor para buscar informações técnicas, contábeis e tudo mais. Então, querendo ou não, você tem ali quase que o ecossistema inteiro. Então, hoje a gente paga aí 105 É reais 20 por dólares, mês. né? É, 20 dólares. Conversão vai dar uns 105 por aí. Então, eles possivelmente vão aumentar. Existe pesquisas aí para 400 e pouco. Isso, mas também assim, Não, mas o que vai nessa acontecer... corrida louca aí que tem a É galera, isso. né? Sei lá, o pessoal do Google, Meta. da Meta, o Gemini, os outros lá, né? Sim. Provavelmente eles vão... Não sei. Vamos lá, vamos Não, ver. eu concordo com isso, assim. Eu acho que eles estão aumentando num momento que pelo menos a gente Que é já permitido. tem É pra se outras... pagar, né? Não, mas a gente já tem outras pessoas, né? Outras empresas, outras big Sim. techs também já no mesma E vertente. o Google, ele não ganha com a IA, ele ganha com seus Exato. dados, né? É, Então, é diferente. A Ele- Meta ele da pode mesma deixar baixo forma. o valor. A Meta da mesma forma, ela ganha com publicidade. Então, nesse sentido, pode ter certeza que uma coisa vai compensando a outra. O difícil é você só ter uma empresa e você ter um Um monopólio, produto. né, naquilo Exatamente, que todo mundo está dependente. Aí sim é complicado, mas é por isso que o Deixa eu só mercado... puxar um assunto Bom. aqui agora, que é a questão de tokenização de imóveis, né? Tá. E essa... Como é que tá isso aí? Vincula com a... tem a ver? Tem a ver? Não, Não sei, tem. marketing Tem mais ou menos. Ou não tem nada a ver? Tem a ver porque são tecnologias, disruptivas, né? Disruptivas, é. Sim, são tecnologias que estão vindo por aí com tudo. Então, assim, não só a tokenização imobiliária, mas também a gente poderia falar de realidade aumentada. Explica. É, a outra Simples. pergunta... Não, a outra pergunta que eu ia fazer é essa, da meta-humanização. que você Da falou. meta, Não, do meta avatar, humana. meta humana? Que você falou lá, né? Comentou e ia falar Funciona depois. isso. Ah, explica tokens aí É. primeiro. Contratos por tokens. Que foi uma Isso. notícia recente. Na verdade, o que acontece é que com a blockchain, né, que é uma criptomoeda, começaram a ser criadas. E da mesma forma que a blockchain cria essas criptos, ela também poderia criar a tokenização. Então, ela cria ativos únicos. Eu não sei explicar de forma muito técnica. Até tenho, assim, grandes amigos nossos que são muito melhores para explicar. Mas Inclusive, de uma... você pode, então, já não precisa nem responder. Você só traz eles Ah, aqui então pra eles tá bom. falar sobre, Então vai ser o Israel. sobre vai ser do Israel. tokenização de Israel, imóveis, Israel. como que isso... Espetacular. A gente vai falar sobre isso, porque assim, Eu achou um cara desse, inclusive. Ele é daqui de Goiânia. É isso, Top. é um dos melhores do Maravilha. Brasil, hein? E num trazer futuro esse muito cara aqui. próximo, a gente vai sentar aqui e vai literalmente... Vender um pedaço do seu imóvel. Isso. Transferir a minha casa pra você. Não, nem toma. precisa ser Não, sua casa, você pode transferir Pedaço dela. Parte. 10% só do seu imóvel. Porque o token, Ele é divisível. Ele é divisível, isso. Então você pode vender 10% da sua casa. E a 1%, 2%. E a gente faz isso por contratos inteligentes. Então, assim, os próprios contratos que vai, você não Da precisa de blockchain. É que nem cartório. criptomoeda, pô. É que nem Bitcoin. Quando a própria blockchain sabe que eu te transferi tantos Você Bitcoins. sabe o que Ou está- uma você entende parcela esse de processo? Bitcoin, entendeu? Você entende esse processo Qual o processo? de Bitcoin? Não entendo o processo. Ah, não, eu eu entendo como que foi formado, o que que é a teoria lá, a base. Basicamente, existe uma quantidade limitada. Limitada. De moeda. As pessoas pensam que não é um negócio confiável. É sim, muito mais confiável que o nosso real, na verdade. Muito mais que... Isso. Então, Sim. assim, existe uma quantidade limitada de moeda. Só que como a movimentação acontece muito rápido e são pequenas partes, micropartes, né? A gente não conta um Bitcoin, a gente conta Zero, milés, zero, 0,000 e tal, de parte de um Bitcoin. Então, existe uma forma que eles controlam isso, mas não só em um computador, não É só uma em um rede. local. Em vários locais ficam mandando informação o tempo todo, várias redes. Validam, O né? tempo todo mandando essas informações. E elas têm que estar de acordo e tudo tem que estar certo. Porque é como se fosse cada uma dessas redes, dessas nuvens, cada uma dessas nuvens tem que ter a mesma informação para conseguir Pra validar garantir que nada foi adulterado de quantidade de Bitcoin. Então, no mercado imobiliário, qual que é o movimento? Os jovens de hoje, por exemplo, eu já não tenho tanto interesse quanto a minha mãe tinha de comprar um imóvel na idade. Eu já olho e falo, não é interessante, mas quando fala investimento, eu já começo a ficar interessada. Só que existe tantas
formas de investir diferente, que eu não queria gastar, por exemplo, R$400 mil em um único investimento, que é um imóvel. Então, existe já uma onda aonde você não precisa mais comprar o imóvel, você compra parte dele. E qual é a melhor parte? Em vez de você comprar parte de um imóvel, você compra parte de vários imóveis que fazem parte de um grupo de investimento. E eu posso também morar nesses imóveis que eu invisto. Eu posso ir lá e escolher, opa, agora eu quero ficar um mês em São Paulo. Eu vou lá através de uma agenda, tal, escolho onde eu vou ficar, porque eu estou investindo na construção daquilo. Então, eu passo a ter partes desses vários imóveis. Só que isso já existe, né? Aqui, por exemplo, Caldas Novas, o pessoal vende muito isso, só que é feito isso de pra isso acontecer de forma inteligente, tem que ser a mesma ideia, o mesmo conceito do Bitcoin, porque tem que mandar para garantir que não exista manipulação de mercado para que seja algo confiável, senão ninguém vai querer aderir. E mais do que isso, assim, ó, por exemplo, você não está preso a uma legislação específica. Isso. Então, quando você está aqui no Brasil, você tem que estar preso a uma legislação do Brasil. Mas se você fala em Bitcoin e fala em cripto, você pode ter parcial 10% do imóvel lá nos Estados Unidos. Em Singapura, nos Estados Unidos você não tem e tudo mais. É um movimento de liberdade, libertação. Você não tem esse movimento da sua economia. Só que assim, vai ter uma resistência muito grande até isso chegar, né, eu acho. Você diria isso antes do ChatGPT? Já tá acontecendo não, mas fora estatal, né? Fora do Brasil. Fora do Brasil já existem alguns movimentos, né? Mas assim, não é ainda movimentos significativos. Mas como a gente também teve a questão da inteligência artificial, não foi um movimento de agora. Foi um movimento de muitos anos atrás, na década de 60 ali ainda. 1943. 43, olha só, para você ter noção. E começou o movimento sobre falar de inteligências artificiais. Mas só agora, nesse último... Lascou, falta 5 minutos. Só agora, nesse último... talvez nesses últimos 2 anos, que a gente viu isso acontecer de forma exponencial. A tokenização vai ser da mesma forma. Quando pegar, ela pega de uma vez. Porque o valor, ele vai... No momento que você vai questionar, por que eu tenho que ir no cartório? Isso aí é uma coisa que... Hoje Mas assim, eu já conversei, já fiz essa pergunta, sempre faço sobre tokenização, né? E aí eu vi que os cartórios, eles já estão cedendo um pouco mais, né, em relação a isso. Eles já estão mais tranquilos, porque resolve até o problema deles, né? Tipo assim, facilita muito essa questão burocrática. Só respondendo de forma bem rápida, a meta humana, ela é uma evolução da IA no WhatsApp. No WhatsApp tem aquele discurso ainda de, mas não é tão humanizado, eu gosto de ver a pessoa, olhar no olho. Então, a gente consegue já pegar um avatar extremamente humanizado, assim, as características são, tipo, muito humanizada mesmo. Os detalhes, dá pra você ver até os poros da IA, do avatar, colocar em uma TV, em um totem, e ela está conectada com o IA, com voz, e ela também gesticula, movimenta. Conversar com você mesmo. Isso, ela vai conversar com você, ela vai balançar, ela vai mostrar assim que está prestando atenção. E agora a gente também já está tendo a tecnologia para ela reconhecer a sua expressão facial, para conseguir identificar se você tá com raiva, se você tá triste, para conseguir se anteceder quanto ao comportamento dela, a partir dessas microexpressões. E a gente vai ver isso aí muito rápido, né? Na verdade, a gente já vai colocar já em uma grande concessionária aqui em Goiânia esse mês. Então, mas aí chega e vai estar o boneco lá em pé e aí você vai começar a interagir com ele? Tela. É uma tela. Uma tela. É uma tela. Uma tela grande ou não? Como é que é? A gente vai colocar numa TV inicialmente, mas assim, a gente fez uma exposição agora que a gente colocou num LED de tudo. Mas aí a TV vai ficar na altura da pessoa, assim, mais ou menos. Sim. Isso. Aí ela tem uma câmera que ela movimenta também conforme... Nossa, isso aí pode ser aplicado pro atendimento, por exemplo, que a gente, nos totens de, sei lá, dessas hamburguerias. Sim, isso na verdade, quando você vai em outros países, assim, eu vou dar o exemplo de Singapura, porque lá assim, é bem disruptivo. Dentro do aeroporto, você não tem mais recepcionista, você tem uma tela de alguém que tá lá conversando com você, e eu quis viver a experiência lá, então eu perguntei. A pessoa me informou exatamente o que eu precisava de saber. Eu não sei nem se ela estava ali dentro do aeroporto, mas ela falou o que eu precisava de saber. Mas isso era um humano, né? Isso era um humano. Por enquanto era um humano. Não, mas aí era um humano numa tela. Olha só que loucura. Humano numa Ele tela. tava em algum país. Em algum lugar no mundo. Ou fora dele. E aí você vai chegar lá nesse totem e você vai escolher o idioma que você quer falar. Só chegar e falar. Já reconhece, já deve reconhecer já. Gente, a gente poderia ficar aqui 10 horas conversando, né?
Porque, por exemplo, já tem uma tendência também, só pra finalizar aqui, a questão de YouTube, né? Que você falou assim, não é nada a ver, só um comentário aleatório aqui. Que é essa questão agora do YouTube, parece que ele já tá traduzindo já. Você consegue fazer, tipo assim, você posta um vídeo no seu canal do YouTube E ele traduz e ele já traduz lá Sim. em qualquer língua que você quiser. Já o cara fala a língua do país ali. Na verdade, hoje já assim, a tradução ela vai ser simultânea, igual a gente começou a falar sobre realidade aumentada, mas os óculos que vão vir mais ou menos desse mesmo formato aí, já vão vir com tradutores, já vão vir com telas, já vão vir com... Você vai substituir... A gente vai, possivelmente, num futuro Substituir muito o celular. próximo, substituir essa tela por essa um tela óculos. de um óculos, né? De uma forma Vai ser muito uma prática. doideira, hein? E aí você, Tô assim, imaginando imagina a só... vida, tipo assim, se com essa bodega aqui que fica uma mãozada de distância já é foda, imagina o trem na sua cara aqui. Mas o que acontece é assim, ó, imagina só também a gente que trabalha no mercado imobiliário, você andando numa rua, você olhando para um prédio e você sabendo que ele Conseguindo tem ver, né? imóveis para alugar, quanto que é, quem que é o dono, eu olhando para você e para você, eu sabendo já o seu nome, sua profissão, se for o caso. Doideira, velho. Então, assim, são informações úteis. Não é a informação que você vai ficar aqui vendo no Instagram ou no YouTube. Né? Entendi. São informações... Praticidade, São né? praticidades, são coisas para facilitar a vida. É isso que a tecnologia está vindo. É essa tecnologia que a gente está não só inserido, mas a gente está apresentando também para os nossos clientes dentro do ecossistema que nós criamos. Dessa razão, a gente também vai para Alphaville, porque lá estão também... Vocês vão mudar as pra lá? grandes. Sim, porque As assim... empresas, né? Isso, Ah, é porque a gente vai levar a empresa para lá. Né? A gente, para participar desse ecossistema, é importante estar lá, porque é onde a gente vai desenvolver melhor a conexão. Lá A conexão outro é do mundo, humano. né? A minha empresa tem uma das minhas empresas que tá lá. Perfeito. Cara, E é isso. eu tô indo lá o tempo todo. Então nós vamos tomar um café lá. Eu já falei com a Carol, falei, nossa, isso aqui, daqui a pouco a gente muda pra esse negócio. É claro. A gente tem que criar uma palavra que chama ambiência. E as boas ideias, elas fomentam muitas vezes em lugares difíceis. Elas precisam de força para romper, mas depois elas precisam de um solo fértil, ou seja, de uma ambiência para germinar. E aí é onde a gente entende que vai estar a nossa ambiência de fazer acontecer, porque a gente respeita muito e a gente quer levar o melhor para os clientes que a gente tem e para os outros que virão também de forma exponencial, a gente tem certeza disso. Maravilha. Pessoal, a gente conversou então com o Marcos, Henrique e a Lori. Uma e a humana. Muito bom. Eu poderia ficar aqui 3 horas conversando, que a gente ia ter papo muito legal. Gostei demais de conhecer vocês. Vou consumir muito conteúdo de vocês, provavelmente. E quero ter contato. A gente vai tomar um café, vamos conversar. E você que tá assistindo aí, não perde tempo e entende o que é essa parada, tá? Pesquisa aí. Como é que a gente encontra, Marcos? No Instagram? A gente pode procurar a Lória, uma IA humana, na nossa empresa a gente chama Acelerion Oficial, então tá lá no Instagram. E claro, as nossas startups, né, que é a especialista.ai, você pode digitar www.especialista.ai ou no Instagram, @especialista.ai ou então corretora.ai, são as O mercado duas. imobiliário vai para corretora.ai, porque lá a gente gera muito conteúdo, dicas de ferramentas, não só a nossa, mas também de outras ferramentas de IA. E no perfil do Marcos também, mas só chegar lá vai encontrar o perfil do Marcos também. Está gerando muito conteúdo aí. Maravilha. Regis, Então brigadão. é isso. Ah, não, você pode continuar. Não, Bri. só te agradecer pela nossa conversa de hoje, foi muito boa. Show, foi top mesmo. Então, pessoal, muito obrigado, Marcos, pela presença, pelo papo, pelo conhecimento compartilhado, Lori. E espero que a gente se encontre de novo aqui ou em outros lugares aí para conhecer mais desse mercado tão legal de vocês. Tenho certeza que a galera também gostou muito, o pessoal que tá assistindo, né? Muito disruptivo, né? Muito espantoso até, né? Tipo assim, cara, disruptivo acho que tem a ver com isso, né? Mas assim, ver essa questão Mas é uma o poder, realidade, né? O poder Regis? disso É uma aí, realidade, o poder não pode disso aí, né? deixar de... Cara, criar, isso é a solução, né? De venda, cara, né? Trazer o lead lá, topo de funil até o fundo de funil. Tenho certeza que a galera gostou muito desse assunto. Agradeço vocês também e até terça-feira da outra semana. Sem ser a próxima, na outra a gente tá de volta com o Construtalk Podcast. Se vocês quiserem deixar as últimas palavras aí também. Agradecer vocês, né, pela oportunidade, pelo espaço, parabenizar também pelo trabalho, parabenizar vocês
pela disponibilidade de vocês também se colocarem à frente. Eu sei que a exposição, ela é inicialmente um pouco difícil, mas vocês fazem um bom papel. Eu acompanhei vocês em algum dos podcasts. Legal. E agradecer a todos vocês que estão aí também. Né? Se quiserem saber, vamos nos conectar. Vamos fazer com que a inteligência artificial não seja uma ameaça, mas trabalhe para a gente. E para isso é necessário o conhecimento e essa conexão. Vamos juntos, que a gente está nessa estrada aí, com certeza, lado a lado. E é isso, não tenha medo da inteligência artificial, até porque ela foi criada por humanos para humanos. Então, utilize para acelerar a sua carreira, se for corretor de imóveis, se for uma imobiliária, uma construtora, para acelerar ali o seu operacional, reduzir custos, conseguir ter escala, né, com custo reduzido. E tem uma frase que é meio polêmica, mas eu gosto de deixar ela para encerrar essa conclusão, que é: no futuro só vai existir 2 tipos de empresa: aquelas que utilizam IA e aquelas que não existem mais. Olha só. Show de bola, pessoal. pessoal. Até mais daqui a 15 dias, Construtalk Podcast. Valeu!